Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Atualidade. O tema de hoje: quais as opções da esquerda para as eleições de 2018? Como vocês todos sabem, vivemos uma situação extremamente delicada. O golpe de Estado contra a presidente Dilma Rousseff em 2016, que levou ao fim abrupto e ilegítimo do seu governo, colocou o país em uma situação de extrema fragilidade institucional, numa crise política inédita, que pouco a pouco vai minando as instituições da democracia, vai apodrecendo o sistema político, vai fechando as portas para a soberania popular, vai estabelecendo um estádio de exceção, vai construindo por dentro das instituições brasileiras um verdadeiro regime policial. Nessas circunstâncias, o país provavelmente viverá as eleições de 2018. Pior, essas eleições, como se não bastasse o golpe contra a presidente Dilma Rousseff, está marcada pela prisão do presidente Lula e pela tentativa de impugná-lo, de interditá-lo, de afastá-lo do processo eleitoral a qualquer custo. Esses dois ingredientes, o golpe de Estado de 2016 e a prisão do presidente Lula, são os paradigmas do processo político que nós estamos vivendo. Há uma grande batalha em curso para reverter este processo e construir uma saída democrática para o golpe de Estado, uma saída democrática que derrote o golpe de Estado. A única saída democrática possível, que é a eleição livre, direta e democrática. Essa campanha é a campanha por Lula livre e pelo direito do ex-presidente em ser candidato à presidência da República. Se essa campanha for vitoriosa e o presidente Lula for libertado e puder participar das eleições de 2016, abriremos um caminho democrático, abriremos um caminho através do qual, pelas urnas, os cidadãos poderão reconstruir a ordem democrática do país. No entanto, se essa batalha for derrotada, viveremos claramente uma eleição fraudulenta. Viveremos claramente uma situação de um processo eleitoral manipulado, intoxicado, controlado pelas elites para impedir que as forças populares, democráticas e nacionalistas possam efetivamente participar com chances de vitória da sucessão presidencial. Essa, portanto, a batalha pela libertação do presidente Lula e pelo seu direito a ser candidato, é a batalha crucial, a batalha de todas as batalhas do cenário político do Brasil atualmente. Essa é a batalha que decide a natureza das eleições que se aproximam, se serão eleições democráticas ou se serão eleições em situação de exceção. Todas as forças democráticas, populares, nacionalistas estão ou deveriam estar absolutamente empenhadas nessa batalha crucial. Mas também é legítimo que as forças políticas se perguntem: o que faremos se essa batalha for mal sucedida? O que faremos se as forças populares, democráticas, socialistas, nacionalistas forem derrotadas nessa batalha tão importante? É uma pergunta legítima, é uma dúvida que inquieta a cabeça de todos os militantes, de todas as militantes de esquerda, dos cidadãos e das cidadãs, de toda a população brasileira. O que fazer diante de uma eleição claramente fraudulenta e manipulada, no caso do presidente Lula ser efetivamente impugnado, no caso das forças populares não terem suficiente energia, suficiente apoio para libertá-lo da cadeia e permitir sua participação
no processo eleitoral. Grosso modo, caso essa batalha seja derrotada, haveria 3 hipóteses, 3 opções perante a esquerda. Uma hipótese, convocar os cidadãos e as cidadãs a votarem nulo nas eleições presidenciais, denunciando as eleições como fraudulenta e denunciando qualquer governo que nasça desse processo eleitoral como um governo tão ilegítimo e golpista como é o do senhor Michel Temer. Um governo que nasceria, portanto, de uma eleição fraudulenta, só poderia ser caracterizado como o golpe continuado, como um governo golpista, tal e qual o governo que emergiu da derrubada da presidente Dilma Rousseff. Essa seria uma opção. A segunda opção que as forças de esquerda e o PT teriam seria buscar um nome que substituísse o presidente Lula dentro das fileiras do PT, principal partido da esquerda brasileira. Um nome que viesse a ter o seu apoio e ao redor do qual o presidente Lula e o PT buscassem construir a mais ampla frente possível para enfrentar a disputa eleitoral que se aproxima. Uma terceira e última hipótese seria o PT e o presidente Lula apoiarem um nome de fora do PT. Um outro nome de outro partido que, com o apoio do PT e do presidente Lula, viesse a unificar o conjunto das forças democráticas e populares e permitisse a construção de uma alternativa viável de esquerda nas eleições presidenciais desse ano. São essas as 3 opções que estariam postas caso a batalha pela libertação do presidente Lula e pelo seu direito de ser candidato viesse a ser derrotada. Essas opções, porém, não podem ser discutidas hoje. Não porque haja qualquer interdição, não porque qualquer partido ou liderança tenha o direito de impedir essa discussão, mas porque travar essa discussão antes de lutar a batalha pela libertação do presidente Lula e pelo seu direito de ser candidato seria um grave erro das forças progressistas. Na prática, seria a rendição das forças de esquerda ao golpe que está em curso desde a derrubada da presidente Dilma Rousseff. Se as forças de esquerda imediatamente discutissem uma opção diante do cenário em que o presidente Lula não pudesse competir, estariam efetivamente, em particular o Partido dos Trabalhadores, estariam efetivamente renunciando à bandeira da participação do presidente Lula, aceitando os termos golpistas que a direita e as elites querem impor para as eleições presidenciais e considerando como inevitável a participação em um processo eleitoral no qual as forças de esquerda acabariam por dar legitimidade a essa manobra autoritária que está em curso. Essas opções, a hora de discutir essas opções é depois desta batalha pela liberdade do presidente Lula. Se as forças progressistas tiverem forças, tiverem energias, tiverem apoio suficiente para conquistar a liberdade do presidente Lula e sua participação no processo eleitoral, um será o cenário. Se não tiverem forças para isso, outro será o cenário. E será nesse momento, o momento de desfecho da batalha, que essas opções deveriam ser discutidas. Essas opções dependem de quanta força a esquerda e o campo popular e democrático forem capazes de acumular na luta pela libertação do presidente Lula. Que, repito, é a batalha de todas as batalhas. Setores conservadores, em especial na mídia, tentam confundir o campo popular e democrático.
buscando o tempo todo estabelecer discussões sobre o plano B, passando informações de que o PT estaria discutindo uma outra hipótese, que o PT já considera inviável mesmo a candidatura do presidente Lula, de que o PT já estuda novos nomes, o nome do ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, do ex-prefeito Fernando Haddad, do ex-chanceler Celso Amorim, ou, enfim, que o PT já estaria rendido a uma situação na qual o presidente Lula não será candidato. Tudo isso corresponde não à verdade dos fatos, mas às intenções das elites em embaralhar, em confundir a atividade política da esquerda, em tirar a esquerda do seu ponto fundamental de concentração nesse momento, que é construir uma gigantesca mobilização popular dentro e fora do país pela liberdade do presidente Lula e pelo seu direito a participar das eleições. Esta bandeira unifica o conjunto do campo popular e democrático. Essa bandeira da liberdade do presidente Lula e do seu direito a participar do processo eleitoral pode incluir até mesmo quem não pretende votar no presidente Lula. E isso já está acontecendo. Eleitores do candidato do PSOL, Guilherme Boulos, ou da candidata do PCdoB, Manuela Dávila, por exemplo, estão participando ativamente, com muita solidariedade, com muito empenho da campanha para libertar o presidente Lula. Isso não significa que renunciarão às suas candidaturas para apoiar o ex-presidente da República, mas que a luta pela liberdade do presidente é o grande ponto em comum que une o campo popular e democrático. Por isso as forças conservadoras querem antecipar a discussão de opções para o caso desta batalha ser mal sucedida. Porque antecipar a discussão dessas opções já é reconhecer a derrota da batalha imediatamente e é estabelecer no seio da esquerda uma imediata divisão, uma separação de caminhos que só viria a ajudar as forças conservadoras. O que une a esquerda hoje é a batalha pela liberdade do presidente Lula. Não é um nome à disputa presidencial. Essa é uma outra etapa. É a etapa seguinte, não é a etapa que está em curso agora. Para as forças conservadoras, é muito importante que a militância de esquerda se disperse, cada qual cuidando da sua candidatura, cada qual cuidando do seu processo eleitoral, esquecendo ali nas masmorras o presidente Lula, deixando que o presidente Lula perca protagonismo na vida política do país, aceitando a tese da direita de que o presidente Lula já é carta fora do baralho. Por isso que as forças conservadoras, repito, o tempo todo impulsionam a ideia de que devemos discutir o plano B, de que a esquerda deve discutir uma alternativa, de que a possibilidade do presidente Lula participar do processo eleitoral é nula. Não se assustem se nas próximas semanas alguns institutos de pesquisa controlados pelas forças conservadoras vierem eliminar o nome do presidente Lula das suas fórmulas de consulta aos eleitores, de tal sorte que a candidatura do presidente Lula fique invisibilizada, suma do cenário. Esse é o esforço fundamental. A condenação e a prisão do presidente Lula, para além de afastá-lo do processo eleitoral diretamente, busca isolá-lo, busca impedir sua participação de qualquer forma na própria campanha eleitoral, buscam segregá-lo do cenário político. E uma das formas de segregá-lo seria antecipar a discussão sobre as opções que a esquerda e o Partido dos Trabalhadores teriam no caso de Lula vir a ser efetivamente impugnado. Por isso que quando nós nos perguntamos sobre quais as opções no caso do presidente Lula ser candidato, nós devemos ter claro uma questão. Não é a hora de discutir isto agora. A hora é de afirmar com todas as letras de que o único plano que a esquerda e o Partido dos Trabalhadores têm é o plano pela libertação do presidente Lula e pelo seu direito de ser candidato.
isto é o que unifica o conjunto das forças progressistas e que pode representar uma derrota do golpismo se essa campanha ganhar uma envergadura expressiva, se vier a mobilizar brasileiros e brasileiras do campo e da cidade numa grande corrente popular antigolpista, numa grande corrente popular ao redor do principal líder da história do nosso país. Se desviar dessa batalha seria, para a esquerda, uma armadilha. Seria cair na divisão, seria cair no derrotismo, seria cair exatamente no território que as forças conservadoras desejam que a esquerda caia, o da discussão eleitoral, o da discussão de candidaturas, o da discussão do pós-Lula, porque as forças conservadoras sabem que essa discussão tem um potencial enorme de divisão das forças progressistas nesse momento e, mais que tudo, essa discussão ajudaria a direita a isolar o presidente Lula do processo político eleitoral. É claro que a esquerda precisa de unidade e é claro que a esquerda precisará ter uma opção unitária no processo eleitoral. Quanto mais unitária for essa opção da esquerda, maiores as chances de derrotar o golpe. Agora, essa unidade se constrói exatamente na campanha para libertar o presidente Lula. Essa campanha que une a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, o PT, o PSOL, o PCdoB, o MST, a UNE, a CUT, o conjunto das forças populares, é a campanha que atrai a simpatia e os olhos solidários do mundo inteiro. Essa é a campanha que pode permitir a reorganização do povo como protagonista da sua própria história e em condições de impor uma derrota às elites do país, como ocorreu em outros momentos de nossa história, quando as classes dominantes buscaram sufocar o regime democrático e estabelecer sua ditadura aberta. Portanto, tenhamos isso claro. O grande tema do momento não está na campanha pela libertação do presidente Lula e pelo seu direito de ser candidato. No desfecho dessa batalha, vitoriosa ou derrotada, opções deverão ser discutidas à luz da situação vigente. O presidente Lula, a lei permite que o presidente Lula tenha sua candidatura inscrita no dia 15 de agosto. Até o dia 15 de agosto, ele é um legítimo candidato, mesmo preso. Isso é garantido pela legislação brasileira. Ele não pode ser impugnado a priori. Até o dia 15 de agosto, teremos meses de campanha pela libertação do presidente e pelo seu direito de ser candidato. Serão meses nos quais também o PT poderá desenvolver uma discussão programática com os demais partidos de esquerda, estabelecer um programa comum, estabelecer um projeto comum de desenvolvimento ao país do campo democrático e popular. Inscrita a candidatura do presidente Lula no dia 15 de agosto, o Tribunal Superior Eleitoral decidirá, caso alguém peça impugnação, decidirá pelo registro ou não registro dessa candidatura a partir dessa data, 15 de agosto. E ainda que o Tribunal Superior Eleitoral venha impugnar a candidatura do presidente Lula nesse momento, recursos poderão ser apresentados à Corte Suprema, ao STF, ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, está ali para o final de agosto, início de setembro, um momento em que, analisando a realidade, as forças populares e democráticas poderão escolher por qual caminho seguir no caso desta batalha democrática fundamental, ser vitoriosa ou derrotada. Se vitoriosa, abriu-se a possibilidade da candidatura do presidente Lula, liberto das masmorras de Curitiba, com o direito de se apresentar ao povo, abriu-se o caminho, portanto, para que o presidente Lula reunifique o campo popular e ele próprio se apresente como candidato capaz de derrotar o golpe, de derrotar o bloco conservador e reabrir o processo de transformações do país que foi iniciado em 2003
quando o presidente Lula tomou posse pela primeira vez. Derrotada essa batalha, também será nesse momento do desfecho desse processo, depois de 15 de agosto, que a esquerda e o Partido dos Trabalhadores poderão discutir qual opção tomar no caso da batalha ser derrotada. O voto nulo, um outro nome do PT, um nome de um outro partido de esquerda que unifique o campo popular. O que não podemos fazer é cair no jogo da direita e colocar o carro na frente dos bois, rendendo-nos antes de travar o bom combate na batalha pela liberdade do presidente Lula e pelo seu direito de ser candidato nas eleições de 2018. Vamos encerrando por aqui o programa 20 Minutos Atualidade de hoje, que discutiu as opções da esquerda para as eleições de 2018. Peço a vocês que se inscrevam no canal do YouTube de Ópera Mundi, onde poderão achar os nossos programas anteriores e também poderão acompanhar a partir da próxima semana a transmissão ao vivo dos nossos, tanto do programa 20 Minutos de História quanto do programa 20 Minutos de Atualidade. Peço também vocês que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi, www.operamundi.com.br/apoio. A imprensa independente precisa do apoio dos seus espectadores e leitores para enfrentar a batalha de ideias e informações contra a mídia monopolista. Essas assinaturas solidárias, no maior valor que você puder contribuir, são fundamentais para que sigamos adiante com o nosso trabalho. Agradeço a quem assistiu o nosso programa de hoje, deixo aqui um abraço e nós nos veremos novamente na próxima terça com 20 Minutos de História e na outra sexta com mais uma edição do 20 Minutos Atualidade. Até lá!